Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo vamos falar sobre a raiz quadrada exata dos números inteiros. Bom, para falarmos sobre raiz quadrada, é importante entendermos que a radiciação é uma nova operação. A raiz, que é esse símbolozinho aqui que a gente está acostumado a chamar de raiz, na verdade esse conceito é chamado de radical e o resultado é a raiz. Ok? O número que está dentro do radical nós chamamos de radicando e esse númerozinho aqui nós chamamos de índice da raiz. Esse índice é para identificar que nós queremos um número que elevado ao quadrado, elevado a 2, nos dá 144, ok? Então, raiz quadrada de 144 é igual a 12, porque 12 ao quadrado é igual a 144, ok? Bom, vamos pensar um pouquinho. Se eu pedisse para vocês calcularem a raiz quadrada de 81, vocês teriam que pensar em um número que elevado a 2 nos dá 81. Vocês já perceberam que ele pode ter duas soluções, duas respostas? Bom, nós podemos fazer mais 9 ao quadrado. Se fizermos mais 9 ao quadrado, mais 9 vezes mais 9, mais 81. E se fizermos menos 9 ao quadrado, menos 9 vezes menos 9, mais 81 também. Então, se elevarmos ao quadrado tanto mais 9 quanto o menos 9, o resultado será o mesmo. É por esse motivo que não existe raiz quadrada de um número negativo. Porque não existe nenhum número que, se eu elevar ao quadrado, vai me dar um valor negativo. Veja que nas duas situações, os dois valores são positivos, certo? Então, não existe raiz negativa de um número, não existe raiz de um valor negativo, ok? Bom, se formos então praticar essas informações que acabamos de aprender, vamos ver no seguinte exemplo. Marcos tem 64 selos quadrados, todos do mesmo tamanho. Ele organizou esses selos, arrumando-os em linhas e colunas, formando um quadrado. Em quantas linhas e colunas foram organizados esses selos? Então veja, os selos, ele tem 64 selos e os selos também têm o mesmo formato. Eles têm o formato de quadrado, ou seja, todos os lados são iguais. E ele organizou esses 64 selos também em um formato de quadrado, ok? Bom, vamos então analisar como ele conseguiu. Então, lembrando, quadrado é um polígono que tem todos os ladinhos iguais, certo? E aí temos que lembrar também do conceito de área de quadrado. Lembra desse conceito? A área de um quadrado é determinada pelo lado vezes o lado. Já que eles têm lados iguais, eu vou multiplicar lado vezes o lado. Mas também podemos representar isso em forma de uma potência. Área é igual lado ao quadrado. Nós sabemos que a área desse exercício é de 64. Então, nós vamos substituir esse azinho por 64. Veja que eu poderia resolver dessa forma, 64 igual a lado vezes lados, ou 64 igual a lado ao quadrado. Então, eu vou pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo nos dá 64. Esse número é 8. Como se trata então de um quadrado, sabemos que essas 64 figurinhas foram organizadas em 8 colunas e 8 linhas, ok? Neste vídeo, nós falamos sobre a raiz quadrada exata dos números inteiros. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!